Muito obrigada em nome da organização por estarem aqui neste local privilegiado que sinceramente não conhecia. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristina Esteves, estou habituada a estas coisas da comunicação social, tenho passado por muitos locais e realmente fiquei surpreendida com a dimensão deste evento e que demonstra realmente, o Sr. Ministro há pouco falava em ambição e que o céu é o limite, realmente olhando para aqui, o nosso céu não é realmente o nosso limite, nós queremos muito e muito mais. Estamos habituados a vencer, já é um dado adquirido desde o ano passado, que ganhamos tudo e mais alguma coisa, desde o Campeonato Europa. Nós, RTP, nós, Portugal, ganhámos o Festival Eurovisão da Canção ainda há relativamente pouco tempo. Portanto, estamos tão habituados a ganhar que, mais uma vez, aqui neste evento demonstra o quanto somos ambiciosos e ganhadores. O Sr. Presidente da Câmara falava em conquistas, em vitórias. Realmente esta é uma conquista. Penso que já poderemos falar em vitória, mas daqui a 4 dias falaremos mais em pormenor desta grande vitória. Não vou estar presente no último dia, que é um dia lúdico, que presumo que seja realmente extraordinário, mas ao longo destes 3 dias vou ter a honra e o prazer de moderar várias conferências, de vários temas que abordam várias áreas relevantes não só para os profissionais do foro, mas para muitas das pessoas que esperam que venham ainda a caminho. Algumas estão a chegar aqui a Ponte Sor. Também não é muito fácil chegar, Sr. Ministro, não é muito fácil chegar aqui. Isto aqui precisa aqui de algumas infraestruturas para se chegar aqui mais rapidamente. Ontem demorei um bocadinho, mas cheguei bem. Cheguei bem, o hotel é extraordinário e o local é realmente extraordinário. Muitos parabéns. E agora sim, falando em atualidade, o que é que nós poderíamos falar logo de início num evento desta envergadura? Das soluções para Lisboa. Há tantos anos que se fala que o aeroporto, agora chamado Aeroporto Humberto Delgado, para muitos de nós ainda é o aeroporto da Portela, e também o aeroporto Portela mais um, portanto ainda estamos habituados a essas terminologias. Nada melhor do que exatamente começarmos este ciclo de debates, estas conferências, até só uma à parte por este palco, vão passar ao longo destes 3 dias 100 oradores, o que demonstra realmente a dimensão e a relevância que está a ser dada a este setor aeronáutico. Neste caso, neste primeiro painel, em que vamos falar dos desafios que se impõem a Lisboa, quais as soluções, aeroporto Montijo, sim ou não, qual a viabilidade e não só. Chamo ao palco os vários intervenientes desta primeira mesa. Nuno Canto, o Presidente da Câmara Municipal de Montijo. Olá, viva, muito bom dia. Jorge Ponce Leão, o Chairman da ANA, meu antigo administrador da RTP. Pode sentar, muito prazer. Ainda não nos tínhamos cumprimentado. Peço que se sente, por favor. Mário Neto, Diretor de Segurança, Estratégia e Qualidade da NAV Portugal. Olá, muito bom dia, muito prazer também. Rogério Pinheiro, Secretário-Geral da APTTA. E numa mesa destas, claro que não poderiam faltar os pilotos. Por isso chamo Miguel Silveira, Presidente da Associação dos Pilotos de Linha Aérea. Muito bom dia a todos, bem-vindos. Como nos roubaram algum tempo, eu vou ter que tirar cerca de 5 minutos. Olá, muito bom dia. Vou ter que tirar cerca de 5 minutos a esta mesa, mas penso que o essencial poderá ser abordado e vou começar pelo Jorge Ponce Leão, Chairman da ANA, perguntando-lhe desde logo porquê é que a ANA defende tanto a solução Montijo? Qual é a viabilidade daquele espaço? É a solução correta ou não? Bom, eu penso que antes de mais precisamos de contextualizar aquilo que temos que decidir. Não é? Neste momento temos um aeroporto da Portela em que 90% dos slots disponíveis já estão alocados, o que significa que temos um forte condicionamento à expansão, ao crescimento, e exige a tomada de medidas, quer de curto prazo, quer de médio prazo. A tomada de medidas de curto prazo tem muito a ver, enfim, com as soluções que a NAV possam apresentar em termos de gestão de espaço aéreo, aumentando o número de movimentos. Mas a médio prazo teremos sempre necessidade de 2 pistas a operar de forma independente. Essas 2 pistas poderiam ser obtidas ou através do novo aeroporto, como estava previsto, Sim. ou através da utilização da pista da Portela e uma pista complementar.
Colocada a questão da pista complementar, houve alguma discussão, e desde 2012 pelo menos, que se discute qual das três soluções, Sintra, Alverca ou Montijo, poderiam constituir o aeroporto complementar, ou a pista complementar ao aeroporto de Lisboa. O Montijo é a única que fornece, e o estudo do Eurocontrol recentemente divulgado veio demonstrar que efetivamente a única solução que acrescentava valor em termos de número de frequências por hora, em número de voos por hora na região de Lisboa, seria o Montijo. Portanto, o Montijo tornou-se, digamos, em termos de solução face ao ritmo de crescimento do tráfego. Isto também é um fator importante. Deixámos de crescer 2 ou 3% ao ano para crescer, como o Sr. Ministro referiu ainda há pouco tempo, 14% no ano passado e 20% este ano. O que significa que não temos tempo. E como não temos tempo, não é possível sequer equacionar a solução do novo aeroporto, não apenas por razões financeiras, mas também por razões de tempo de execução. O Montijo é a solução mais óbvia em termos de tempo de execução e em termos financeiros. É evidente que se podem colocar alguns problemas de natureza ambiental. A isso já lá vamos, a isso já lá vamos. Gostaria de ouvir agora os outros intervenientes relativamente a esta mesma matéria. Nuno Canta, para si é um alívio poder falar-se de aeroporto Montijo ou não? Um alívio não, é sempre um prazer. É a primeira questão que É um alívio, porque ao fim e ao cabo há uma mais-valia se for ali realmente é uma satisfação, concretizar, embora não seja ainda certo, mas já é lá uma vamos. satisfação para o Montijo, para os montijenses, efetivamente, voltarmos a ser uma terra em que a solução aeroportuária passa pelo nosso território. Mas primeiro que tudo queria desejar bom dia a todos e obviamente também à nossa moderadora e a todos os nossos colegas de painel e particularmente também ao Sr. Ministro Pedro Marques, que obviamente temos vindo a ter, no fundo, uma parceria bastante forte quando esta solução Montijo efetivamente apareceu e queria lhe dar os parabéns por isso, Sr. Ministro, pela sua política e pela política que o Governo está a implementar e particularmente ao Sr. Presidente da Câmara de Hugo Hilário, de Ponte Sor, que obviamente tem aqui um evento, como disse há pouco, em que o céu já é mais que o limite. E, portanto, agradecer também o convite e particularmente desejar, como é evidente, que este evento seja um grande sucesso, porque o sucesso deste evento será também o sucesso do país. E será o sucesso do Montijo. Portanto, vamos claro, à nossa questão. Quanto ao Montijo, nós realmente estamos satisfeitos e esse é um sentimento que queria aqui deixar. É uma satisfação quer nossa, da própria terra, quer também dos próprios montijenses, porque obviamente é uma solução que do ponto de vista não só do que já disse o Dr. Ponce Leão, é a mais célere, é também a mais enquadrável tendo em conta as condições do país e também as dificuldades que o país hoje tem relativamente ao investimento público e também investimento privado, porque também o investimento privado tem aqui, por vezes, algumas limitações. E, para além disso, este será um dos grandes investimentos dos últimos 5, 10 anos no país e, portanto, é realmente uma questão que nos toca e nos satisfaz bastante. Primeiro de tudo, a satisfação é porque, evidentemente, tem a ver com o que o Sr. Ministro já disse há pouco, a produção de riqueza e também a criação de empregos. Essa é uma questão hoje que qualquer município, após este período e estas políticas de austeridade, desenvolve e quer, obviamente, para a sua terra, e isso é legítimo que queira, porque é claramente uma das situações que hoje mais afetam as populações portuguesas, é claramente a ausência ou a dificuldade no acesso ao emprego e, particularmente, também no acesso ao investimento e na produção de riqueza. E por isso o Montijo tem as infraestruturas necessárias para receber um aeroporto? Peço desculpa, não compreendi. O Montijo tem as infraestruturas, ou vai ter que ter infraestruturas necessárias toda essa um aeroporto? tem sido também a nossa preocupação, como é evidente, a nossa preocupação enquanto município são duas, e uma primeira tem a ver com as questões que há pouco falávamos, ambientais, que já lá falaremos a seguir, mas essa é uma das questões que sempre falámos nas conversas que tivemos com o Dr. Ponce de Leão e com a ANA Aeroportos, sempre colocámos como uma questão prioritária e a resolver. A segunda questão é claramente as infraestruturas. Nós, efetivamente, precisamos não só de uma conectividade deste aeroporto com a cidade de Lisboa, essa é uma questão fundamental, mas também uma conectividade da própria cidade do Montijo com o próprio aeroporto. Não é conhecido das pessoas, mas a base aérea do Montijo é uma base que é excêntrica à cidade, isto é, fica numa zona já rural da cidade e, portanto, precisa de infraestruturação para a ligação à cidade e para a ligação a Lisboa. Logo, essa questão das infraestruturas é decisiva. Mas eu penso que essas infraestruturas, e quer a ANA Aeroportos, quer também o Governo, estão cientes dessa necessidade e, obviamente, nós iremos, como é claro, nestes próximos tempos, definir claramente
O que é necessário e o as que é que não é? infraestruturas necessárias, embora o Montijo, quero dizer aqui, e o Sr. Dr. Ponce Leão sabe isso, já apresentámos, digamos, um caderno, podemos chamar quase reivindicativo, Caderno no em cartas, sentido de dizer neste quais caso. são as necessidades, efetivamente, para que haja a tal conectividade da cidade com o próprio aeroporto. Até para o espaço se tornar verdadeiramente competitivo, como Muito sabemos. obrigado. Agora, navegação aérea. Mário Neto, bom dia. Bom dia. Falando nestas questões ao nível da navegação aérea, que questões realmente é que podem ser levantadas? O aeroporto de Montijo, esta solução, poderá interferir ou não com as rotas existentes? Quais são as questões subjacentes, na vossa opinião? Desculpa, não consegui entender. Quais são as questões que podem ser levantadas para a nave, para a navegação aérea? Quais são as questões subjacentes com este novo Pronto, espaço? muito bom dia, mais uma vez. Bom dia, Sr. Ministro. Nós participámos, enfim, em vários estudos, desde a OTA, não como aeroporto complementar, mas como, enfim, aeroporto alternativo, neste caso à Portela, e depois pôs-se a hipótese de Alcochete, ultimamente foi posta a questão de a Portela, vou chamar a Portela ainda, Portela mais um. De parte da nave, integrado nesse grupo de trabalho, foram analisadas as outras alternativas, nomeadamente Alverca, Sintra, que seriam aquelas que poderiam também ser utilizadas para complementar Lisboa. E sem dúvida, sombra de dúvida, para a nave Portugal e para as entidades que estiveram envolvidas nesse grupo de trabalho, Montijo é a única, portanto, instalação que permite atingir o número de movimentos que era o objetivo para viabilizar esta solução. E, portanto, É a opção certa. sem dúvida que é a opção certa, A opção certa no imediato. como aeroporto complementar de Lisboa. E, nesse sentido, neste momento, o aeroporto de Lisboa tem uma capacidade média, em termos de lado do ar, 38 movimentos por hora, e o compromisso da nave é de atingir os 72, sendo que 48 são no aeroporto Humberto Delgado e 24 no Montijo. Como disse o Dr. Ponce Leão, são praticamente duas pistas paralelas, com uma separação superior ao que seria possível ter num aeroporto tradicional e permite a operação simultânea, tanto em aterragens como descolagens. Portanto, do nosso ponto de vista, é a solução que melhor serve, tendo em conta os outros constrangimentos, nomeadamente orçamentais, que serve para aumentarmos Mas, a Mário nossa... Neto, tendo em conta também que há imenso tempo que se falava que o aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, nesta altura, estaria esgotado. Inclusive, por exemplo, se nós fizermos isto das internets, é fantástico, não é? Porque nós fazemos search e encontramos várias coisas, inclusive declarações de pessoas com relevância. Por exemplo, em 2012, o bastonário dos engenheiros na altura dizia que o aeroporto Humberto Delgado, num espaço de 5 anos, estaria esgotado, completamente esgotado e não havia viabilidade. Bom, 5 anos depois, em 2017, o aeroporto continua a funcionar e agora realmente parece que se vai para a frente depois de se falar em variadíssimas hipóteses. Mas o aeroporto continua a funcionar. Porquê agora? Tudo bem que passámos por um período muito difícil, mas como é que se deixou chegar a uma solução destas? A uma situação destas? Bem, se eu entendi, a nave Portugal não está envolvida nas decisões políticas. Sim, mas como é que olha para esta questão? Agora, a questão para a nave, neste momento, o que se põe é, sendo essa a opção, neste momento, que está mais, enfim, se aproxima mais de realizar, o que a nave tem necessidade é desenvolver estudos, que já o está a fazer, tentar, há 3 pilares que eu posso mencionar, que é um sistema ATM novo para a nave Portugal, espaço aéreo, portanto, termos espaço aéreo disponível para acomodar uma maior demanda de tráfego, e essas duas, digamos, não dependem diretamente da nave Portugal. Uma é o esforço que está a ser feito pela administração da nave, com o empenho também do Governo, no sentido, tão rápido quanto seja possível, integrarmos um consórcio europeu que nos permita ter um novo sistema ATM. A questão do espaço aéreo. Estamos a trabalhar com a Força Aérea, no sentido de podermos, tão breve quanto possível, começarmos a utilizar algum do espaço que neste momento está só para utilização militar. Portanto, adaptar a base para o civil e militar. Neste caso é o espaço aéreo e, portanto, a base será uma função mais, digamos assim... E a questão da segurança, obviamente, que Exatamente. está assegurada. Agora, Rogério Pinheiro, da Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo. Na sua área, especificamente, vocês o que querem é que decidam rapidamente, presumo.
Exato. Bom dia a todos. Para nós, eu diria que o Montijo está ok, boa solução. Haveria outras também, podiam ser adaptadas. Para nós, o essencial é que a solução surja rápido. Rápido porque o setor não se pode manter mais estrangulado como tem estado. Eu chamava a atenção de uma coisa curiosa. O CEO da Ryanair, numa entrevista da semana passada, ou talvez do princípio desta semana, referia que Portugal corria riscos de começar a perder tráfego para a Espanha, Sim. porque começa a haver dificuldade em que o aeroporto Humberto Delgado dê resposta a todas as pretensões. É óbvio que se o turismo é indiscutivelmente tem um impacto fortíssimo na economia nacional, tudo quanto gira à volta do turismo tem que ser acarinhado. E, portanto, no Montijo, onde quer que seja, mas rápido, soluções muito rápidas para que possamos abrir mais slots, mais possibilidades de manobra da aviação comercial e possamos cumprir também o desenvolvimento. Portanto, para vocês decidam rapidamente, mas Montijo, face aos dados que existem neste momento, é a opção correta? Não temos nenhuma atitude contra o Montijo. É a mais Para viável? nós, é a mais viável, particularmente no nosso ponto de vista. É aquela que pode ser mais rápida de implementar. E, portanto, só por isso, o Montijo, no ponto de vista da associação, ganha só por isso. É por ser o que é mais fácil de implementar e mais rápido de implementar. Miguel Silveira, os pilotos, como é que olham para a solução Portela mais um, portanto, com Montijo a caminhar rapidamente para ser o mais um do Humberto Delgado? Antes de mais, bom dia a todos. Um gosto de estar aqui. Eu lamento, mas nós aqui no palco não estamos com uma boa percepção do som. Não temos um sistema de motorização. Sim, estamos de modo com que alguns estamos aqui a tentar ouvir-nos o melhor possível. Mas conseguimos nos compreender. Sim, e conseguimos. presumo que aí que nos conseguem também ouvir. Pronto. Não, ali acho que ouvem melhor que aquilo que nós ouvimos aqui. Mas pronto, tudo bem. E antes de mais dizer-vos que é um gosto estar aqui. Um abraço muito especial para o meu vice-presidente, comandante João Costa. Acabei de saber que o pai dele teve um acidente de saúde grave e um abraço muito especial para ele. Relativamente ao assunto que nos traz aqui, Montijo, pois a preocupação da Associação de Pilotos e dos pilotos em geral é sempre a mesma, é a questão de segurança do transporte aéreo. Logo à partida há coisas que nos fazem alguma confusão. Nós entendemos que este executivo entrou em funções muito rapidamente, de uma forma que não é usual, e digo que teve todo o nosso apoio, mas só teve o nosso apoio quando nós realmente começamos a falar de uma forma através dos mídias, que é uma forma que nós preferimos sempre resolver os assuntos à porta fechada, mas quando tem que ser, assim é e assim o foi, e estamos neste momento com um contacto muito estreito com o Sr. Secretário de Estado da Tutela, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, e estamos a tentar ajudar, que é o que nos compete. Problemas de segurança relativamente ao Montijo? Claro que há. E há problemas de segurança relativamente a todos os aeroportos onde se opera. Ora, o que é preciso é que nós não estejamos apenas a ouvir uma dialética, que é dialética pura, de frases muito bonitas. A pista do Montijo é uma pista paralela da 03 de Lisboa. Eu fico estupefacto quando ouço uma coisa dessas. Porque obviamente que isto é dialética pura, porque não é. Temos um rio pelo meio, temos uma cidade pelo meio, e de modo que nós, pilotos, temos sentido de humor como todas as outras pessoas. Mas quando se fala de aviação, fala-se de segurança, e segurança é uma coisa muito séria, e nós não gostamos muito da dialética, nem deste humor algo irónico. Mas há questões de insegurança, neste caso. A pista 01, a pista dita paralela a Lisboa, seria a pista 01 do Montijo. Claramente que não é. É uma pista muito curta, não serve para acomodar nem sequer os aviões de médio porte da aviação de transporte aéreo, especialmente quando tiverem no seu peso mais elevado a aterragem, mas não é só o comprimento de pista. E a pista, para crescer, teria que crescer para dentro da Reserva Natural do Tejo, que é uma outra questão que eu vou falar a seguir, onde há milhares de aves migratórias. Mas não é só isso, há um problema de resistência da pista. O pavimento também não está preparado. Agora, obviamente, que não há ajudas rádio de precisão para fazer aproximações àquela pista. Agora, dizer que estas situações são incontornáveis, não são. Não são. Agora, aquilo que nos assustou e nos preocupou enquanto pilotos no início é que
ouvia-se falar e ouve-se em vários estudos. Nunca se ouve falar num estudo de mitigação de risco. Não se ouve. A NAV fez um estudo fantástico. É feito um estudo de infraestrutura fantástico. Desde logo, estudos comparativos relativamente a outros aeroportos, eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Para ver, de uma forma muito direta e relacionada entre os aeroportos, se este é melhor do que aquele, há que fazer estudos comparativos. E depois os estudos que assim apontam as boas práticas em segurança do transporte aéreo, seguros de safety, segurança operacional num aeródromo. E notem que estes estudos, exatamente como os estudos que os senhores fazem, ou fizeram, especialmente o da NAV, que é um estudo fantástico, mas a NAV apenas acomoda aviões no ar e a aterrar, nada mais. Embora num estudo extremamente necessário e sem o qual não se consegue operar. Mas há outros estudos. E estes é que têm que ser feitos. Estes estudos não implicam que não se faça, ou que se seja contra ou a favor. Não. Estes estudos, de uma forma muito objetiva e clara, vão-nos dizer os riscos que nós estamos a correr. Porque a vida é um risco. O transporte aéreo é sempre um risco. Não é? Agora, os riscos, quando surgem advindos desses estudos, nós ficamos a saber que tipo de risco é e quais as formas de os mitigarmos. E depois, ao mitigarmos estes riscos, ou a infraestrutura em si, ou o poder político, ou então até mesmo cada operador pode dizer este aeroporto, aquele e o outro têm riscos que eu assumo e vou mitigá-los desta forma, mas este tem riscos que eu não quero assumir e eu não quero operar lá. Esse estudo de mitigação de riscos, assumindo desde logo quais são os riscos daquele espaço, daquela infraestrutura, deveria ter sido logo um dos primeiros estudos e não existe ainda. Bom, se os riscos apontam para que não seja possível operar, nem vale a pena fazer nenhum outro estudo. Claro. Mas atenção, isso aí há várias vertentes e vários pontos de vista. Há quem prefira fazer primeiro estudos financeiros, os estudos de risco, de safety. Mas os dados existentes neste momento, e tendo em conta que certamente irá haver alterações para conseguir adaptar uma infraestrutura daquelas para a aviação comercial, faça tudo às outras opções que havia, apesar de não haver os tais estudos comparativos, como diz, esta é a melhor opção ou não? Não tenho, nem ninguém tem, estudos concretos que indiquem isso. E quem o disser não está a falar corretamente. A NAV, resposta. Bom, eu vou tentar dizer algumas palavras, algumas provavelmente ouvi, outras não consegui apanhar e, portanto, bom, em relação à questão das outras alternativas, eu posso facultar ao Sr. Comandante os estudos feitos pela NAV. E tendo em conta a NAV como prestadora de serviços de tráfego em Lisboa, navegação aérea, e nesses estudos é claro que o Montijo, como alternante a Lisboa, portanto, os outros são Sintra, Alverca, Cascais, é a melhor opção, a larga distância dos outros. Eu poderei facilitar isto do lado da navegação aérea. Não posso pronunciar-me, naturalmente, sobre o tamanho de pistas, ou seja, aquilo que for, porque aí há mínimos que têm que ser, enfim, alterados com certeza. Isso eu não me compete a mim falar sobre isso. Ter já existido, sido feito ou não, um estudo de mitigação de riscos? Mitigação de riscos em relação à navegação aérea de Portugal estão todos feitos, são procedimentos. Está tudo contemplado? Está tudo contemplado. E consegue ser tudo ultrapassado com as obras que são necessárias? Desculpa, com as condições que eu há pouco mencionei. Um novo sistema ATM e espaço aéreo, a NAV Portugal garante os 72 movimentos Portela e Montijo, ou Humberto Delgado e Montijo. Eu não consegui acompanhar totalmente, porque há algumas ressonâncias. De facto, na assistência eu ouvi muito bem o Sr. Ministro. Tenho aqui mais dificuldade em ouvir os meus colegas de painel. De qualquer forma, dos problemas que normalmente se colocam, têm tido a ver, basicamente, com os aspectos ambientais. Os aspectos que têm a ver com a dimensão da pista e com a operação comercial que vai ser feita daquela pista é algo que será resolvido durante esta fase de execução do projeto, em estreita colaboração com as próprias companhias aéreas. As companhias aéreas é que têm que nos dizer exatamente as necessidades e, em função disso, serão naturalmente tomadas as medidas necessárias para que a viabilidade do Montijo seja não apenas técnica, financeira, mas também comercial. Portanto, o problema tem que ser posto nesses termos. O que vai ser feito em termos de poder satisfazer as necessidades da operação comercial que será deslocada para o Montijo. O problema ambiental
onde eu há pouco, digamos, cheguei no meu raciocínio de porquê esta solução do Montijo, tem a ver com o seguinte, é que a outra alternativa que nós temos era o NAL, ou seja, o novo aeroporto de Lisboa instalado em Alcochete. Sim. E o problema ambiental eu dividiria em duas partes. Um que tem a ver com a avifauna e o problema da segurança aérea, portanto do bird strike, e a outra que tem a ver com a generalidade dos riscos ambientais associados à construção de um aeroporto. É evidente que eu não vou ao ponto de utilizar a expressão do chairman da Ryanair quando dizia, mas já lá está a base aérea, o que é que querem estudar em termos de ambiente? O problema não é só isso. Há mais problemas e por isso estamos também preocupados com isso e estudá-los com a profundidade necessária para garantir que a operação vai ser feita com a segurança adequada. Portanto, o problema que se põe em termos de avifauna, e é o problema essencial, é basicamente de duas naturezas. É a travessia, digamos assim, que grandes bandos de aves de razoável porte nas suas migrações África e Europa Vários estudos apontam fazem. que passam ali cerca de 120 mil aves. Não é? Digamos, essa travessia desses grandes grupos de aves, o problema tem maior acuidade em Alcochete do que no Montijo. Portanto, é aquilo que os ambientalistas reparam. Eu, quando falo, não falo com os meus conhecimentos de mero jurista e algo que sei de gestão. Não. Eu pergunto aos ambientalistas que me dizem nessa matéria é mais grave Alcochete do que é Montijo. Se foi tomada já uma decisão de que Alcochete, apesar de tudo, é um risco comportável, Montijo, obviamente, que o é ainda mais. No que diz respeito ao aspecto das aves residentes, aquelas que nidificam, Sim. aquelas que se alimentam, digamos, em torno da base aérea do Montijo, é óbvio que está a ser feito um estudo com a profundidade necessária para perceber que medidas têm que ser tomadas no sentido, naturalmente, de evitar que zonas de alimentação ou de nidificação sejam instaladas nos cones de descolagem ou de aterragem da pista 0119, que é aquela que irá ser utilizada caso se confirme a decisão do Montijo. Portanto, ou seja, apesar de serem necessários ainda mais estudos, acredita que a solução Montijo, apesar dessas vicissitudes existentes, é a solução mais viável e é que vai para a frente? Portanto, é a solução, repare, o Montijo é a solução não só aquela que tem um tempo de execução mais rápido, Sim. é aquela que tem um tempo de execução, um custo de execução que pode ser financiado exclusivamente pelos passageiros, é aquela que oferece a Lisboa uma capacidade de alargamento ou de extensão da oferta aeroportuária significativa, que a transporte para um patamar em que o volume de tráfego poderá financiar por si só e através das taxas aeroportuárias o novo aeroporto de Lisboa quando ele se tornar necessário. E quando digo quando ele se tornar necessário é porque eu não tenho uma bolinha de cristal que me diga se o tráfego em Lisboa vai crescer ao ritmo de 3% ou a 20%. Seguramente que vai crescer a mais do que 3%, mas seguramente que também não é possível que continue a crescer a um ritmo sustentado E a de 20%. segurança fica assegurada. E, portanto, não vale a pena estarmos a discutir qual é a perenidade, qual é a dimensão em termos temporais desta solução. Há uma coisa que eu sei, é que quando for esgotada esta solução, o nível de tráfego permite financiar sem peso para o contribuinte, sem que isso represente um custo para o contribuinte, a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa. E é este racional que, no seu conjunto, tem que ser equacionado, para além de aspectos que também não são irrelevantes, que é o problema da mobilidade urbana. A existência de duas centralidades vai determinar vantagens não só na qualidade da mobilidade, como evita uma terceira ligação, como, mais do que isso, poderá favorecer o desenvolvimento de um transporte fluvial de qualidade. Não é? Portanto, estes aspectos, que são todos eles, no seu conjunto, relevantes para a gestão, enfim, das grandes urbes e das suas acessibilidades, determinam que esta solução é quase imperativa. Teremos apenas que remover
todos os problemas que se levantarem, sejam eles de acessibilidades, sejam eles de Nomeadamente controle as do perguntas bug aqui do strike. Miguel Silveira, a segurança operacional, a resistência da pista, neste momento a falta de estudos comparados e de mitigação de riscos, mas pelos vistos deve existir, e o facto de existir uma pista curta que crescerá para a zona de reserva natural. Portanto, estas questões que foram levantadas pelo Miguel Silveira serão colmatadas e resolvidas. Todas essas questões, nomeadamente a necessidade eventual do crescimento da própria pista. O Miguel diz que garante que vão ser, caso contrário não vão para lá, é isso? Eu não sei se a pista tem que crescer para cima da água. Eu não sei se a pista tem que crescer para cima da água. Há soluções em que não é necessário fazer crescer a pista para cima da água e até criar condições para que a pista possa ter tráfego de longo curso. Depois, eu acho que este não é o momento próprio, nem temos tempo, eu estou a ver ali os segundos a caírem, não é o momento próprio para explicarmos as soluções técnicas. O que tem é que acomodar naturalmente e com tempo os interesses da Força Aérea e os interesses da operação civil para que tudo isto se possa tornar uma realidade. É uma questão de disponibilidade. Nuno Canta quer intervir. Eu queria só dizer que nestes debates é quase sempre assim, quando se discute uma grande infraestrutura no país, e aliás nós nos últimos anos, nas últimas décadas temos assistido, entramos muitas vezes numa discussão de ideias falsas. Então. E há aqui algumas ideias falsas. A primeira é esta: a segurança é uma questão inalienável no transporte aerocivil, no fundo aeroportuário, quer dizer, é uma das questões que tem que estar, isso nem sequer é mitigado, é uma condição de partida. Não é possível hoje em dia projetar um aeroporto, projetar uma infraestrutura de grande dimensão, neste caso até de uma cidade como Lisboa, uma das cidades hoje mais atrativas do ponto de vista turístico, sem ter a condição da segurança assegurada. Eu acho que isso é uma ideia que não se discute. A segunda questão é também uma ideia falsa que há sobre os impactos ambientais. Nós naquele local, e eu já fui vereador do ambiente e, portanto, ando há muitos anos nestas questões do ambiente e não sou um ambientalista, mas conheço bem as questões ambientais. E particularmente conheço bem as questões ambientais daquela península do Montijo e da região envolvente. É uma das coisas que eu gosto de estudar e conheço bem. E, portanto, aquela zona é uma zona que, do ponto de vista da avifauna, tem realmente situações que têm que ser mitigadas e são possíveis, e é possível mitigar. É por isso que há mais de 50 anos existe um aeroporto naquele sítio. Aquele local tem há mais de 50 anos um aeroporto, uma base aérea militar naquele sítio, com menos, obviamente, frequência de voos, mas existe naquele local. Com aviões diferentes. Com várias soluções, com várias questões que ao longo dos tempos ali funcionaram. Mas é preciso dizer que as rotas migratórias das aves, que podem colocar os problemas dos bird striking como uma situação realmente perigosa, não é sobre o Montijo e sobre a península do Montijo que são desenvolvidas, mas sim sobre a zona, e aliás esse era o grande problema do novo aeroporto de Lisboa, do NAL, na região do Campo Tirso de Alcochete. É aí que se passa, e é aí que há as rotas migratórias das aves entre o estuário do Tejo, isto é, a zona de alimentação do estuário do Tejo, que é mais acima que Alcochete, portanto a herdade de Pancas, até Vila Franca, é aí que é a reserva natural do estuário do Tejo, não ao pé do Montijo, é mais acima. E depois também a reserva natural do estuário do Sado. Essa ligação entre esses dois estuários e faz-se essencialmente a rota migratória é praticamente sobre o Campo Tirso de Alcochete. Muito bem. Esse é um problema muito complicado para o NAL, quando se compara o NAL com este. Ali existem situações que, como disse a Câmara Municipal do Montijo, desde a primeira hora colocou a questão ambiental como uma questão essencial a resolver, sempre colocámos isso, e portanto nós temos a consciência que é preciso haver, ao nível quer da avifauna, quer de outros elementos, é preciso ter mitigação e contenção de riscos. Particularmente uma das questões que também não se fala e que é muito importante para as câmaras municipais, obviamente, e eu estou preocupadíssimo com isso, é a questão, obviamente, do desordenamento do território, que é uma das questões que nós temos que hoje, nestas discussões, não esquecer. Portanto, na Câmara do Montijo tem essa convicção que aquele aeroporto, a desenvolver-se ali a capacidade aeroportuária, isto é, a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, nós conseguiremos conter muito mais o desordenamento do que ir, por exemplo, para uma zona de floresta, que é o caso do Campo Tirso de Alcochete, onde se iria construir uma cidade aeroportuária com dificuldades de controle do ordenamento do território. Portanto, ou seja, o aeroporto E, portanto, acaba há por aqui ajudar situações, queria só dizer, há situações também importantes
que do ponto de vista não só local, supramunicipal, regional e até nacional, são precisas a serem acauteladas. E esta é uma das questões também, é uma dimensão importante. O ordenamento do território é um recurso fundamental do país, que aliás na região de Lisboa, infelizmente, temos maus exemplos, não é? São bem conhecidos todas as reportagens que a RTP e outras cadeias de televisão fazem sobre este desordenamento que existe na região de Lisboa e particularmente a região sul. E o aeroporto vai ajudar a não desordenar. O aeroporto tem que ser entendido como uma forma, efetivamente, de criar riqueza e, obviamente, criação de emprego, mas tem que ser entendido a sua visão para o desenvolvimento e, como nós a vemos, é um desenvolvimento que seja inteligente, claro, de modo a que não se descaracterize a região. E isso é que é importante. Porquê? Porque este é bom que haja consciência independentemente de quem esteja no poder, não é? Deixe-me só rematar imediatamente esta questão, que é só poucos segundos. Porque é essencial que a paisagem da região de Setúbal e da região sul do Tejo seja preservada, porque esse será um fator principal de promoção turística. Quer dizer, o aeroporto vai-nos trazer turistas. Se nós não tivermos uma paisagem ordenada, isso não serve de nada. Muito bem. Miguel Silveira, já lhe dou a palavra, Rogério. Miguel, faça aquilo que foi dito. Gostava de ouvir a sua opinião, a sua contestação ou não a várias das coisas, aos argumentos que foram apresentados. Não é uma... Ok, contestação por definição. Tudo bem. Eu agradeço os estudos, mas o Sr. Presidente encarrega-se de ter a certeza que eu os recebo e eu tenho-os lá todos e já os li todos. A questão não é essa. A questão é que um estudo comparativo é um estudo em si. Um estudo comparativo é um estudo em si. Este é que não existe. Por outro lado, a mitigação de risco que os senhores fazem é uma mitigação de risco de navegação aérea. Agora, há um mundo para além disso na aeronáutica, conforme sabe também como eu. E cada um de nós tem as suas especialidades. Ora, muito bem, eu confesso aqui que não sou um especialista em autarquia, não sou. Mas desde que se começou a falar no Montijo, e se calhar ainda bem para todos nós, começou a surgir imensos especialistas em aeronáutica. Às tantas já toda a gente fala em mitigação de risco. Mas o problema é que falam, e muito bem, é bom que assim o façam, mas na realidade não sabem o que é, ou não sabem como o fazer. Pássaros. Bom, se nós tivéssemos a solução para os pássaros, então não tínhamos este problema na aviação. Continuamos a tê-lo. É uma preocupação grande. 125 mil aves migratórias em média no estuário do Tejo. Problema do aeroporto de Montijo, na pista 01, as aeronaves vão estar, quando utilizarem a 01, vão estar a descolar sempre de frente para 125 mil pássaros em média. Em média. De médio a grande porte. Agora, perguntarem-me se é possível esta operação ou não, é. Talvez seja possível. E até talvez haja operadores que queiram aceitar esse risco e outros que não queiram. A questão não é essa. A questão é que nada disto estava a ser discutido. E foi a Associação de Pilotos, a muito custo, trouxe isso para a discussão. Assim como mas ao trazer essa discussão à colação, até agora não teve frutos, ou teve? Não, se fomos convidados, era isso que eu ia dizer. Houve um acontecimento marcante recentemente e que eu tenho que falar aqui neste fórum, e vou fazer um pouco de história, mas muito brevemente. Quando finalmente nós conseguimos chegar ao diálogo com este Executivo, na figura do Sr. Secretário de Estado, eu expus as minhas preocupações com o transporte aéreo do ponto de vista operacional dos pilotos. Uma dessas preocupações foi, na altura, tão apressada e que tem muito que se lhe diga, a extinção do SPIA, Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves. Podem-se usar vários modelos, o modelo multimodal que nós temos hoje em dia é usado em várias partes do mundo. Agora, é preciso saber fazer a mudança. E nós, que nos preocupamos com a segurança do transporte aéreo, que é um sistema ultra seguro, mas é um sistema ultra seguro porque é trabalhado por imensos especialistas na sua plenitude. Não é em fóruns desses que nós resolvemos os problemas técnicos e cirúrgicos do transporte aéreo. São os especialistas no terreno que o fazem. Mas expus as minhas questões e demonstrei grande preocupação do SPIA ter sido extinto e haver, ao que se pensava e ao que se pensa hoje em dia, um vácuo. E alertei para o grande problema se houvesse, naquele entretanto, um acidente com uma aeronave. Pois este acidente aconteceu. Este acidente aconteceu em Tires, onde morreram 5 pessoas, 4 ocupantes da aeronave e uma pessoa que estava no solo. Honra seja feita ao Executivo e ao Sr. Secretário de Estado
poucos minutos depois do acidente, recebi um telefonema a convocar para uma reunião, em que basicamente me disseram que tudo o que eu tinha dito na reunião anterior, eles entendiam naquela altura, não é? E que queriam de facto ouvir a associação e que eu tinha tido razão em tudo aquilo que tinha dito. Não é uma questão de eu querer ter razão, eu quero é que os acidentes não aconteçam. E quando aconteceram, que sejam por razões que é apenas o destino, não é? Todos nós, no final da nossa vida, vamos ter um acidente, não é? Quando a morte nos bater à porta, e baterá à porta de todos nós. E neste momento, nós já temos o convite formulado desde há algum tempo, estamos apenas à espera que o grupo de trabalho comece a funcionar, e nós estamos integrados. O Gabinete Técnico da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, que é um gabinete com largas décadas de experiência, que o Dr. Paulo Solião tão bem conhece, foi onde começou os seus conhecimentos aeronáuticos, começaram com os pilotos, no Sindicato dos Pilotos e na Associação dos Pilotos, de modo que vamos então trabalhar essas componentes. E o que é muito necessário também dizer é que nós não vivemos de maneira nenhuma costas voltadas para a sociedade civil. Ora, eu não, de maneira nenhuma, digo é que sou um especialista em assuntos de autarquia ou de navegação aérea, porque não sou. Ora, naquilo que eu faço desde há 30 anos como comandante sénior, garanto-lhe que sou um especialista e sei de que é que estou a falar. De modo que nós somos extremamente sensíveis à necessidade de crescimento do aeroporto de Lisboa, à população civil, à mobilidade, tudo mais. Mas também é uma coisa que eu sei, não há maior problema para a mobilidade ou para a irregularidade das populações do que um acidente de transporte aéreo. Claro. Ainda há bem pouco tempo eu disse isso na Madeira, quando se tentava trabalhar na Madeira, eu tenho ali o seu presidente da ANAC que esteve comigo e estamos todos sensibilizados para o problema de limitações de ventos no aeroporto da Madeira, mas querer-se, por exemplo, remover de um momento para o outro limitações de vento no aeroporto da Madeira, que fazem parte de um pacote de medidas operacionais que tão bom resultado trouxeram àquele aeroporto depois do acidente que lá houve, com uma das nossas companhias aéreas nacionais, tem que ter muito cuidado quando se faz isso e não se pode fazer de um momento para o outro, tem que se estudar, tem que se ver. E eu já naquela altura, perante uma pressa muito grande do poder político, tive a oportunidade de dizer e, graças a Deus, fui entendido. Ouçam, nós entendemos a vossa necessidade de turismo, de trazer mais pessoas, de terem um aeroporto a funcionar com maior regularidade, etc. Mas não vai haver maior irregularidade se de uma forma incauta se fizerem alterações, esse sistema de um equilíbrio dificílimo chamado ultrasseguro, e de um momento para o outro houver um acidente aqui neste aeroporto. Aí é que os senhores vão saber o que é irregularidade. Aí é que os senhores vão saber que muitas vezes a pressa é a maior inimiga daquilo que deve ser feito, embora eu também entenda, do ponto de vista dos operadores de transporte aéreo. Os pilotos usufruem dos seus vencimentos a voar aeronaves. De modo que nós queremos mais aeroportos, queremos mais destinos, queremos mais aviões, queremos mais emprego e melhor. De modo que não há nada contra. Agora, o que eu sei é uma coisa. Um sistema ultrasseguro tem variadíssimas definições, variadíssimas variáveis, que é isso que o torna ultrasseguro. O ultrasseguro é um sistema que, comprovadamente, advindo da sua operação, demonstra que é expectável a cada 10 milhões de ciclos haver um acontecimento catastrófico. E a aviação é um dos poucos sistemas ultrasseguros do mundo. Mas ao mexer-se nas imensas variáveis que compõem uma fórmula extremamente difícil de manter e que os especialistas se encarregam de o manter todos os dias e os que estão no frontline, os últimos na cadeia para parar que algo de catastrófico aconteça, são os pilotos que sabem muito bem o cuidado que é necessário ter quando se mexe nessa forma. Rogério Pinheiro. Cristina, eu, correndo o risco de me constituir aqui como um anticlímax, vou tentar transmitir o que eu acho que é uma plataforma de entendimento entre estas questões. Eu penso que todos sabemos que o ótimo nem sempre é amigo do bom. E nós vivemos ao longo de muito tempo no país, não só na questão da aviação, em vários níveis, sempre à procura do ótimo, deixamos passar o bom e não o aproveitamos e andamos sempre a correr atrás do ótimo. Vamos ver se nos entendemos. Do ponto de vista da segurança, se calhar vou dizer um disparate, o comandante depois corrige-me, do ponto de vista da segurança, o helicóptero mais seguro que está disponível para ser usado já é o de Beja. Mas não se compadece com as necessidades que a aviação civil tem em Portugal e no destino de Lisboa. Então, esse era o ótimo. Então vamos ter que encontrar uma solução intermédia e tenho a certeza, tal como dizia o Sr. Presidente da Câmara e como todos nós, homens da aviação, sabemos, em aviação a segurança não se discute.
Não se discute, não se dá um mínimo de liberdade à segurança em aviação. E, portanto, obtida que foi a situação geográfica, a solução geográfica aceitável do ponto de vista do contexto da aviação civil nacional e do transporte aéreo nacional para Lisboa, então agora vamos ter que trabalhar. A APTA está disponível para participar, a APTA certamente está 10 vezes mais disponível para participar, para encontrar as soluções de compromisso que garantam uma operação em segurança na infraestrutura que nós temos. E vamos adaptar essa infraestrutura até encontrar condições de segurança que tranquilizem os pilotos e, mais do que isso, que nos tranquilizem a todos nós. Porque diz o Comandante muito bem, se nós, para aumentarmos a capacidade de recepção de turistas em Lisboa, vamos fazer outro aeroporto, o pior que nos pode acontecer é 3 ou 4 meses depois da inauguração ter o acidente. E, portanto, essa questão tem que estar perfeitamente acautelada e penso que também as associações aqui representadas, particularmente a APA, com grande conhecimento relativamente a essa matéria, estão disponíveis para ajudar. Eu penso que já não vou ter mais oportunidade e vou fazer uma provocação financeira, económica e financeira. Esta questão toda do aeroporto do Montijo versus a segurança, etc., também se tem que depois preocupar com a questão de levar as companhias para o Montijo, porque senão estes 72 movimentos hora que a nave nos vai disponibilizar não funcionam, porque eles não são móveis, quer dizer, não podem ser 60 no Humberto Delgado e 12 no Montijo. Mas há várias que já estão interessadas no Montijo, Portanto, aliás, a Ryanair ia já, não era? A questão que se põe aqui e que eu penso que o doutor Conselhão é particularmente sensível e me vai compreender, é a necessidade de gerir a questão das taxas de forma a que torne o aeroporto do Montijo apetecível para as companhias e, de uma maneira geral, vamos ver se conseguimos estabilizar esta questão das taxas para que elas próprias deixem de ser um garrote à operação aérea nacional. Porque, de facto, desde há uns anos a esta parte, nós temos vivido anualmente, curiosamente até 2 vezes por ano, mas anualmente a debater aumentos de taxas aeroportuárias que estão a deixar os operadores algo preocupados. E, portanto, o melhor de tudo isto para a APTA é que o aeroporto de Montijo comece a funcionar rápido, reunindo as condições de segurança que o comandante Miguel requer, e com toda a razão, e que todos nós requeremos, e que a nave nos presenteie, tanto quanto possível, com uma redução do valor das taxas, que estão a ser altamente... desculpe, a Ana nos presenteia. Por isso é que ele não dizia nada, deixava passar a coisa. O ónus era da nave. Exatamente. Que a Ana nos possa presentear a breve trecho com essa prenda de podermos equilibrar as coisas. Nós estamos mesmo a esgotar o nosso tempo. De qualquer maneira, lanço-vos um desafio, 1 minuto a cada um, não só para deixarem a mensagem que querem, mas tendo presente que há estudos que demonstram que em 2050 a capacidade também estará esgotada com Humberto Delgado mais Montijo. Senhor Presidente da Câmara, 1 minuto. Para responder a isso, eventualmente, se Com isso esta acontecer, reflexão. nós temos que ter outras soluções no país. Eu penso que o país não parará agora com esta solução do Montijo, não parará com uma próxima solução. O país continuará, e espero eu, por muitos séculos, e, portanto, haveremos de ter sempre soluções aeroportuárias em Portugal. E eu penso que nós, quer hoje, quer nesse futuro que diz, devemos ter a inteligência de fazer as melhores soluções, as soluções que contribuem para o desenvolvimento deste cluster em Portugal e que possam também, não só como disse o Sr. Piloto, efetivamente, desenvolver, no fundo, o país, desenvolver o turismo, desenvolver também, como é claro, cada uma das terras envolvidas na região de Lisboa. Isso parece-nos a nós o fundamental. Claro que as questões que há pouco falávamos têm que estar asseguradas. Isso é, Claro. para nós, é ponto de honra. E Jorge quanto a esta Poncela. questão, eu penso que os nossos futuros cidadãos e futuros governantes decidirão com grande inteligência, tenho eu a certeza. Esperemos que Muito sim. obrigado. Jorge Poncela. A missão da ANA, no seu contrato de concessão, é fornecer ao país infraestruturas aeroportuárias e, se possível, totalmente suportadas por quem as utiliza, ou seja, pelos passageiros. E, portanto,
toda a preocupação tem sido nesse sentido. Quando se põem os problemas da segurança, como aqui foi dito, é um pressuposto, não é algo que se possa prescindir. Portanto, as soluções só serão executadas uma vez demonstrado que é possível viver com esse risco, com o risco que é um risco tolerável, um risco normal e próprio das circunstâncias. Em termos financeiros, eu creio que se tem criado um mito à volta da subida das taxas da Europa. É possível demonstrar que o valor cobrado por passageiro pela ANA em taxas aeroportuárias em 2016 é inferior a preços constantes ao de 2009. E falo em 2009 porque é a altura da publicação da regulamentação baseada na diretiva do Cost Recovery. Portanto, as próprias companhias aéreas têm criado muito ruído à volta disto, mas o problema das taxas do Montijo é mais um outro problema, que foi aquele que foi aqui levantado, de termos o Montijo, vamos dizer, às moscas. Não podemos ter o Montijo às moscas, precisamos de facto repartir o tráfego. E, portanto, o problema das taxas será naturalmente gerido em termos de repartir para isso. Todos os problemas têm solução. Como lhe digo, o Montijo é uma solução imperativa, na maior parte das coisas, tem uma limitação, que é ultrapassarmos a barreira, que será sempre a mais complexa, a termos a certeza que os níveis de segurança operacional são atingidos. São respeitados, claro. Mário Neto. Em relação à questão de 2050, mencionou, naturalmente eu vi estudos nesse sentido. E pronto, mas vamos pensar nisso. O que não podemos agora é parar a pensar que em 2050 teremos esse limite. Portanto, nós temos no imediato. Nós sim, o que devemos fazer este é um primeiro passo, atingidos os 72, sendo essa a opção do Governo, e depois começar a estudar outras opções que eventualmente possam aumentar a capacidade da área de Lisboa. Portanto, eu penso Muito que é bem. Rogério Pinheiro. Pronto, esta é a solução emergente do Montijo. Terminado que seja a resolução deste problema, acho que se deve logo começar a pensar na questão do desenvolvimento futuro, até porque eu acho que nós achamos que esta separação em duas pistas pode, de alguma forma, condicionar negativamente o hub de Lisboa. E, portanto, seria vantajoso fazer-se o grande aeroporto de região de Lisboa, mesmo que ele não fique exatamente localizado em Lisboa. Mas é como digo, deixámos chegar as coisas a um ponto que hoje tem que se resolver a emergência e o futuro logo virá. Miguel Silveira, para terminar. E dou-lhe menos tempo, porque teve mais do que os outros. 40 segundos. Tenho menos tempo? Está bem, está bem. Mas é por isso que os pilotos são muito rápidos, nós estamos habituados a pensar Muito a 900 km por hora. Não, é de facto com agrado que nós fazemos parte deste estudo e de facto as questões de segurança serão vistas por nós, apresentadas por nós e infelizmente a segurança no transporte aéreo, desde há uns anos esta parte, começa a ser uma luta com alguns operadores, por exemplo, e isto preocupa-me. Mas como nós temos também uma relação muito próxima com o nosso regulador, a ANAC e com o GESPIA, a APLA tem encontrado com estes parceiros e outros sempre forma de manter os níveis de segurança do transporte aéreo, especialmente o nacional, onde ele deve estar, mas com o crescimento de qualquer sistema, de qualquer indústria, há sempre essas tendências de se olhar mais para o plano financeiro e de se esquecer das questões de segurança. Só que quando falha a segurança pode falhar a vida então que todas e aí as questões acabam as sejam- preocupações financeiras também. Todas as questões certamente vão estar salvaguardadas e que haja uma plataforma de entendimento que zele pela segurança de todos nós. Muito obrigada. Nós fazemos agora uma ligeira pausa, muito pouco tempo, para um café. Até já.